Olá, seja bem-vindo ao programa Frente a Frente aqui na TV Mogi News, no canal 15 da sua NET ou no www.tvmoginews.com.br. Hoje nós vamos falar de cirurgia bucomaxilofacial. O que é isso? Nós vamos descobrir daqui a pouquinho com o professor universitário, Dr. Rubens Guimarães Filho. Ele é simplesmente um professor que veio de Taubaté especialmente para conversar comigo e tem muita experiência para contar. Prazer recebê-lo, Dr. Rubens. Prazer é todo nosso. Muito obrigado pelo espaço e pela oportunidade. Onde você nasceu, doutor? Conta para mim. Sou santista de nascimento. Olha, nasceu em Santos. Nasci em Santos, fui criado lá até por volta da adolescência. Com 16 anos me mudei para Campinas, fiquei 1 ano e depois vim para Taubaté fazer faculdade e nunca mais saí. Ficou lá em Taubaté? Fiquei em Taubaté, constituí família, filhos, tudo taubatiano hoje em dia. E como é que entrou na sua vida a odontologia? De verdade foi uma coisa interessante, foi um acidente no qual eu estava envolvido com um amigo meu e ele ficou com o rosto bastante deteriorado, foi um acidente de moto, na época não se usava capacete. E aquilo me despertou de que profissional trataria aquelas fraturas, aquelas sequelas que a gente vivenciou junto. E para minha surpresa, era uma especialidade odontológica e não médica, que daí me levou à odontologia justamente para fazer a parte de cirurgia bucomaxilofacial. Então você estudou lá mesmo? Estudei lá mesmo. Na Unital? Na Unital, sou formado lá. E aí, chegou lá, fez odonto. E depois se especializou? Depois comecei como monitor, estagiário, até que um dos professores da disciplina me convidou. Falou, é isso que você quer? Eu falei, é. Falou, então você tem que mudar para Taubaté. Eu falei, é para já. Mudou? Aí mudei para Taubaté e lá comecei a seguir, realizar minha carreira, né? E foi fazer mestrado, doutor? Fiz especialização, depois eu fiz mestrado e depois eu fiz doutorado e hoje eu estou me engatinhando para o meu pós-doutorado. Como é que se faz mestrado em odontologia, nessa especialidade bucomaxilofacial? Porque tem gente que acha que é da medicina essa especialidade. Exato, até porque assim, nós vivemos muito mais dentro de hospital do que dentro dos nossos próprios consultórios. Então existe realmente essa confusão. E a cirurgia, né, na verdade, ela abrange não só o que nós fazemos em consultório, cirurgia de dente do siso, da parte de implante, mas a parte dos traumas e das deformidades faciais que são abordadas em ambiente hospitalar. E a bucomaxilo, a gente vive no Brasil uma situação bastante interessante, porque a classe médica acha que a gente não é preparado o suficiente. E os nossos colegas odontólogos acham que nós somos metidos a besta por queremos trabalhar em hospital. Então, vocês ficam meio no meio. Exatamente. Nós somos um pouco ilhados, mas a coisa está fluindo, está melhorando. Hoje mesmo tive a oportunidade de dar uma aula na Unimed de Piracicaba. Então, as portas estão se abrindo, né? Agora, quando a gente fala em se especializar para esse assunto, mestrado você fez na USP, em São Paulo. Que é difícil fazer mestrado lá. É, puxadinho. Não é? É. E o doutorado? Foi mais puxado ainda na Unicamp. E como é que foi essa tese sua, que inclusive você está se encaminhando aí para esse pós-doc? Então, hoje, né, o que a gente percebeu? No começo, a gente buscava o refinamento técnico, né, porque a gente não passa de um técnico que quebra um certo osso numa certa posição e muda a realidade do rosto desse paciente. Com o passar dos anos, são 22 anos que eu estou na área, a gente começou a coletar retorno de pacientes falando, olha, minha dor de cabeça melhorou, meu padrão respiratório eu não estou roncando mais. Então a gente começou a entender que aquilo que a gente fazia tecnicamente havia uma repercussão sistêmica e é nisso que nós estamos hoje nos dirigindo para o pós-doutorado, que é a relação do padrão facial com a alteração sistêmica de saúde, envolvendo hipertensão, saturação de oxigênio e algumas outras palavrinhas feias aí, mas que fazem muito sentido na qualidade de vida do indivíduo. E tem tudo a ver, né? Essa coisa da arcada dentária, que eu sei que nem se fala mais arcada, mas sim. Só para as pessoas entenderem, né? Sim. A arcada dentária tem tudo a ver com a qualidade de vida, de como você morde, não é? Não tenha dúvida. A gente já é antigo esse ditado de que a saúde realmente começa pela boca. Verdade. E hoje em dia a gente tem conseguido trazer isso à tona realmente, mostrando que alguns casos de cefaleias crônicas, dores de cabeça, por exemplo, elas estão relacionadas ao músculo temporal, que se você acertar a oclusão do paciente, a fibra muscular repousa e o paciente passa a ter ausência ou diminuição desse quadro. Ronco, apneia, dificuldade respiratória para pacientes que têm o queixo encurtado, a língua é jogada lá para trás.
Então, hoje, a odontologia realmente está entrando num conceito geral de saúde. E o mais importante é que a boca, ela não é separada do corpo, né? Infelizmente, no Brasil, e é um dos raríssimos países no mundo que a coisa acontece dessa forma, a odontologia e a medicina trilharam caminhos diferentes. No mundo inteiro, é uma área de saúde. Então, você entra para fazer uma faculdade de medicina e assim como se especializa em oftalmo, em otorrino, você vai se especializar em odontologia. Interessante, e aqui né? a coisa é um pouco diferente, infelizmente. Interessante, porque existe uma coisa da rixa, de médico achar melhor que dentista, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Por quê, doutor? Eu acho que pelo tempo menor que nós estudamos em relação a eles, e aí, a partir daí, nós vamos dividir o mesmo espaço de trabalho, eu digo, um hospital. E acaba que nós mexemos numa parte muito sensível, que é o rosto do ser humano. Então, aparece demais aquilo que a gente faz. Então, hoje, como o número de profissionais da nossa área tem aumentado bastante, né? O nosso órgão, hoje, o Colégio Brasileiro de Cirurgia, que é o órgão máximo que nós temos, estamos com quase 2.500 associados, o que há 10 anos atrás não chegavam a 300, 400. Então, a coisa está realmente fomentando e a nossa formação também passou a ser um pouco melhor e mais exigida. Hoje, para se formar um bucomaxilo, nós seguimos os mesmos passos de uma residência médica. São 3 anos de dedicação exclusiva e nesses 3 anos nós vamos passear pela anestesiologia, pela cirurgia geral, pela neurologia. Não que a gente vá ter condições de trabalhar nessa área, mas melhorar a nossa formação como um todo para poder conversar com o anestesista, falar, olha, eu preciso da minha pressão um pouco mais baixa, o que isso significa, o que os valores de gráficos muitas vezes nos mostram, né? Que na faculdade de odontologia, infelizmente, a gente não tem esse preparo com uma visão sistêmica. Mas hoje em dia a residência tem dado cabo disso, graças a Deus. Quando a gente fala em visão sistêmica, é interessante, né? Você falar em qualidade de vida, em relação, em detrimento aí, no caso, do bucomaxilo. Sim. E como é que funciona, né? Quais são as principais doenças que você enxerga de nascimento? Por exemplo, a gente sabe que queixo para frente, queixo para trás, não é isso, doutor? Exatamente. E isso, né, que seria o prognata, que é esse queixo para frente, ou micrognata, que tem o queixinho para trás, além do aspecto social, que esse paciente desde pequeno, infelizmente, já sofre um bullying na escola, ele já vem com uma série de situações, aí caixa d'água, em dia de chuva, cuidar para não morrer afogado, né? Tem todo uma... Faz parte do dia a dia dessa pessoa. Faz parte do dia a dia. A hora que você consegue provir a esse paciente uma reconstrução, e o que é legal, nós não trabalhamos com enxerto. Então, o rosto do paciente nós mudamos à base de fraturas, nós quebramos literalmente os ossos em posições pré-definidas e pensadas e movimentamos o rosto desse paciente, seja para frente, seja para baixo, seja corrigindo uma assimetria, tudo por dentro da boca e do nariz, sem um acesso cutâneo. Então, o resultado aparece e o que mais fica é o resultado final do equilíbrio facial. Então, se confunde muito com cirurgia estética. E nós não temos nada de formação para se trabalhar e se pensar. Só que quando você arrumou o queixo da pessoa, ela vai ficar mais bonita, é claro. O leigo entende dessa forma. A cirurgia nós entendemos assim, né? Ele fala, não, a cirurgia foi estética, mas na verdade são 2 os pilares que norteiam o nosso planejamento. É a oclusão funcional, ou seja, um bom engrenamento dentário e, fundamentalmente, uma via aérea livre para que o paciente possa desempenhar a sua... E a ligação com o nariz, doutor? Como é que você funciona? Pela parte respiratória, a língua, né, quando ela ocupa um certo espaço dentro da cavidade bucal e esse espaço é reduzido por um baixo desenvolvimento, essa língua naturalmente ela é jogada para trás. E aí ela veda ou impede parcialmente a passagem do canal aéreo. Então aí é que entra a relação direta de um queixo pequeno com a parte sistêmica. E quando você respira mal, quem paga o preço no final da conversa é o seu coração. Porque ele é obrigado a trabalhar um pouco mais forte, bater mais vezes por minuto, para compensar a pouca entrada de ar. E isso lá na frente, depois dos 40 anos, vai fazer diferença. Quando a gente começa a entrar na flacidez, que eu brinco que ninguém mais dá tchau assim, né? Porque balança tudo. O que é músculo aqui, é músculo aqui, é músculo aqui, a fisiologia é uma só. Então essa língua cai mais ainda para a posterior e veda ainda mais. Aí o paciente passa a desenvolver ronco, em alguns casos apneia, problema social dentro de casa. Eu não durmo mais com meu marido porque é insuportável, porque ronca demais. Então o ronco tem tudo a ver com o rosto. Completamente.
Olha, não só, mas com também. o rosto completamente. O ronco, a apneia. Sem dúvida. O que é a apneia? Vamos lembrar. A apneia é a ausência de respiração. Simplesmente o paciente para dormindo, ele para de respirar. Que mata a mulher do coração ou o marido, né? Ou mesmo o próprio paciente. O próprio paciente morre, e né? vai a óbito. E isso é gravíssimo. Sem dúvida, isso é um caso de saúde você pública. Consegue resolver isso com o bucomaxilo em alguns casos? Com toda certeza. Principalmente nos casos de queixo pequeno, a hora que você dá amplitude e espaço para essa língua se reposicionar melhor, com a ajuda do profissional da fonoterapia, da fisioterapia, os resultados são excelentes. E aí começa uma medicina multidisciplinar também. Sem dúvida. Né? De qualidade de vida, né? E as pessoas não têm muita noção disso, né, doutor? Não tem, até mesmo os profissionais, infelizmente, que às vezes nos cercam também. Eu tenho um caso muito emblemático, está saindo publicado agora, graças a Deus conseguimos a aprovação, que era um paciente de 43 anos, professor de escola, com mapa de pressão diário e medicado, porque ele era hipertenso, além de ser obeso. Eu o conheci, fiz uma proposta para ele, né, de tratá-lo, de acertar o padrão facial dele. Nós fizemos isso, o cardiologista dele na época até ficou um pouco bravo. Que história é essa? Que você vai operar a boca e a pressão do meu paciente vai melhorar? Pois hoje ele é normotenso, não é mais medicado, não faz mais mapa de pressão e o cardiologista se tornou meu amigo. Né? Por quê? Porque a gente deu via aérea para ele. Mas ele começa assim, o que esse cara está se metendo na minha vida? Exato. Não é? E por que, né, te respondendo, por que isso acontece? Como nós somos separados, né, medicina e odontologia, eles estudam muito a parte sistêmica e muito pouco a parte facial e bucal. E nós, ao contrário. Então fica esse elo de ligação. Quando você tem um paciente retruído e que ele passou a infância dele desapercebido e com 40, 45 anos ele se torna hipertenso, a hora que ele chega ao consultório do cardiologista, o cardiologista não tem o preparo para avaliar um rosto, como eu não tenho o preparo para avaliar um coração. Então passa desapercebido. Ele faz os exames, chega-se à conclusão que a causa é genética, e normalmente é, porque ele tem a cara do pai ou a cara da mãe, e a mãe já é retrognata, e isso passa. É isso que a gente vem trabalhando e vem mostrando, graças a Deus, com bons resultados, que quando você equilibra um sistema respiratório junto com o mastigatório, o sistema estomatognático de uma maneira geral, você dá uma qualidade de vida para o paciente, não só psíquica, porque ele tem a sua deformidade. E os trabalhos na área de psicologia hoje mostram que qualquer deformidade no corpo, a que gera o maior impacto é a facial. Você pode ter uma perna encurtada, pode ter um braço encurtado, mas se você tiver uma mandíbula lateralizada, ou tiver um rosto côncavo ou convexo, isso chama muito mais atenção. Então, esses pacientes têm tido a chance, vamos colocar assim, de ter a sua vida de volta. E esse caso do rosto assim, com defeito que você está falando, vocês também arrumam? É isso que nós fazemos. Também arruma. Geralmente é o quê? É um problema de derrame, as pessoas falam? Não, isso pode ser relacionado a um problema congênito de nascimento, genético, características de pai e mãe, e basicamente sequelas de trauma, pessoas que sofrem acidentes e têm o rosto acometido, e as fraturas não são bem conduzidas. Então elas se fixam, né, se colam de maneiras erradas e levam a uma assimetria do rosto. E em alguns casos de patologia, crescimento de lesões intraósseas também geram a possibilidade dessa assimetria. E o ouvido, como é que é a ligação? O ouvido ele tem uma ligação próxima com a nossa articulação, que é o que faz abrir e fechar a boca. Tanto que quando a gente desce serra, a gente abre a boca e o ouvido desentope. Né? Então essa mostra a relação anatômica que existe. Se você pôr a mão aqui, né? Exatamente. Casos em que você tem uma compressão, que o paciente é retroposto, ele tem a tendência a ter uma compressão na região auditiva, e isso pode levar a uma diminuição sim da audição, que muitas vezes ela vai ser pesquisada e não vai se ter um diagnóstico, uma ideia do porquê daquilo, porque ela está relacionada à boca. E aí existe esse ato pouco conversado entre os profissionais que pode levar a esse tipo de situação. De frente comigo hoje, o Dr. Rubens Guimarães Filho, ele que está falando um pouquinho sobre as cirurgias bucomaxilofaciais. Depois do intervalo, a gente vai falar dos traumas, essa coisa do acidente de moto, de carro, e o que muda na vida das pessoas. Depois do intervalo, não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. De frente comigo hoje, o Dr. Rubens Guimarães Filho. E eu quero falar um pouquinho, doutor, sobre
os traumas, né? Esses traumas que afligem tanto a vida da gente, os acidentes, as desgraças que passam pela nossa vida. Porque aquilo que você falou, é um braço, é uma perna, tudo bem, mas o rosto, né? É o cartão de visita. É o cartão de visita de todo mundo. Doutor, o que mais hoje leva o paciente para o bucomaxilofacial? O trauma de face, sem dúvida, ele sempre teve em alta. Há anos atrás era pela ausência do cinto de segurança, pela falta do capacete. Isso foi corrigido pela nossa sociedade. Teve uma queda, mas infelizmente hoje o que mais chega para nós são os atos de violência, né? Porque a violência ela está cada vez maior. São grupos que batem em 2, 3, já não é mais aquela coisa de 1 a 1 na porta da escola, né? E depois que o colega acaba caindo no chão é onde a violência se intensifica. Daí são chutes no rosto, na cabeça, pisões, e isso realmente tem aumentado não só a complexidade, mas a quantidade dos casos também que nos chegam no pronto-socorro. Você já pegou casos gravíssimos, por exemplo, de mulher espancada, de homem espancado? Sim, de todas as naturezas possíveis. Mulher geralmente é por homem, né? Violência doméstica, né? Na verdade, assim, e o que é espantoso é que elas não relatam. Elas chegam no hospital, elas chegam machucadas, toda e se estourada. Você insiste, você pergunta, ela, não, doutor, caí, não, foi uma briga, bate na porta, qualquer coisa, mas nunca acusa o companheiro porque sabe que só vai piorar a situação. Você já viu casos graves de mulher? Ah, tem, infelizmente tem. É que às vezes ela não chega com trauma de face, mas chega com lacerações no corpo todo, chega com queimaduras, com choque. Isso então, tudo passa não por necessariamente, você. Não, isso não. Não, mas quando chega no rosto, por daí exemplo, levou um soco e afundou o olho. Aí nós temos uma participação efetiva. Como é que funciona? Você levou um soco e furou, o olho vazou não, entrou mais ou menos. Como é que funciona? Na Você verdade, abre? o olho, quem cuida é o oftalmo. A gente cuida só do arcabouço, da órbita, da cavidade orbitária. Em volta. Do osso em volta. Né? Então, quando você tem uma fratura, dependendo de como ela ocorreu, você pode ter um desnivelamento dos olhos, que é chamado de distopia, e isso gera uma situação clínica que é a diplopia. O cara passa a enxergar duplo, como se tivesse vesgo. Então, quem vai recuperar isso, colocar isso novamente no alinhamento, na conformidade, é o cirurgião bucomaxilo. Você tem um caso muito interessante de um olho que o cara perdeu o olho, não é isso? Perdeu. Esse foi um caso bastante interessante, que na época eu estava ainda em Piracicaba, estudando, e foi um acidente bastante grave e que esse olho infelizmente foi avulsionado e não teve como ser... Conta como é que foi o acidente, só para prevenir as pessoas. Pela história que nos chegou, né, diz que o rapaz estava de forma irresponsável brincando com o seu carro, com os amigos dentro do carro, e que numa dessas alçadas para fora, de colocar a cabeça para fora para mexer com alguém na rua, se acidentou com uma caçamba de entulho. Bateu o rosto. Bateu o rosto e o rosto realmente ficou bastante prejudicado. E o olho caiu? O olho ele ficou pendurado, mas não havia como ser reaproveitado em função da amputação, do corte, perdão, do nervo óptico, né? Então não tem como recuperar isso. Mas vocês recuperaram o rosto dele? O rosto, sim. Nossa, o rosto, sim. Que coisa impressionante. E depois vai para uma outra especialidade odontológica, que é pouquíssimo divulgada, que é a prótese bucomaxilofacial. Então, é isso? Quem faz olho, para quem perde o globo ocular, que põe o olho, é um dentista. Nossa, não sabia. A orelha, o nariz, quem reconstrói quem faz prótese bucomaxilofacial. É um profissional também da odontologia, é uma especialidade pouquíssimo divulgada e que muitos poucos colegas se dedicam a ela. Porque, infelizmente, ela não tem um retorno de dia a dia que condiza com a condição de a gente pagar nossas contas, vamos dizer assim. Então, ela é pouco explorada. Mas quem repõe olho perdido, nariz que teve eventualmente um câncer da orelha, é o protesista bucomaxilofacial. Você teve um outro caso também do pedreiro, é isso? Acidentes de andaime, infelizmente, melhorou muito, né? A nossa sociedade, eu acho que está acordando, está evoluindo para certas regras, principalmente o EPI, que é o equipamento de proteção individual, né? Capacete, óculos e etc. Mas os acidentes ainda acontecem. Então, nós tivemos, sim, um colega que caiu, um paciente que caiu do andaime, caiu com a lateral do rosto no chão, com afundamento de arco zigomático, implosão do zigoma, mas também, graças a Deus, ficou muito bem. Reconstituiu. A diferença é imensa, né? É. Do que acontece no rosto de uma pessoa. Ah, sim. Se você deixar um paciente no rosto sequelado, não só o ato físico, mas toda a complexidade que diz respeito à vida desse paciente vai estar envolvida a partir daí. E aí eu pergunto, doutor Rubens, essa pessoa que
mais pobre, né, que não tem tanto acesso à saúde, consegue uma cirurgia como essa? Consegue. O Sistema Único de Saúde, ele só não funciona melhor porque nós moramos no Brasil. Ponto. Que no papel porque é lindo, como né? sistema, ele é lindo. inclusive, aspas, vendido para a Europa, para os Estados Unidos. No papel porque ele é fantástico. ele funciona. Se você hoje se acidentar em Mogi, em São Paulo, em Porto de Galinhas, na Bahia, mesmo sem documento, você vai ser levado a um pronto-socorro e você vai ter o mínimo de atendimento. Se vai ser bom ou não, depende do profissional que lá vai estar para te atender. Mas o sistema funciona, independente de quem você seja. O problema é que, infelizmente, no Brasil as coisas... E tem bons bucomaxilos espalhados pelo Brasil? Ah, tem. Tem? São bons profissionais? São bons profissionais. Eu poderia falar, sem medo de errar, pelo menos 15, 20 nomes aí, de pessoas que eu conheço, que tive a oportunidade de estudar junto. O Adriano Rocha Germano em Natal, Francisco Wagner em Fortaleza, Júlio Cravinhos no Piauí, Eider Bastos no Maranhão, Silvan Correia no Maranhão também, Gerson Harashi no Rio de Janeiro. Algumas referências, então. Sim. Agora, quando você, por exemplo, você mora em Taubaté. Eu moro em Taubaté. Como é que funciona? A pessoa chega com esse acidente, você é chamado, como é que funciona? Exatamente. Nós somos sempre uma equipe de retaguarda, que nós chamamos. No né? hospital? No hospital. Qual? Lá nós atendemos em Todos. quase todos. O Hospital São Lucas, o Hospital Regional, o Hospital Universitário, inclusive o Hospital de SUS. Inclusive o Hospital de SUS, que é o Hospital Universitário. Certo. Fazemos ambulatório e procedimentos cirúrgicos. Então, assim, nós temos dois perfis de paciente. O paciente eletivo, que é aquele que vai ao seu ambulatório que já apresenta uma fratura, que ele já se machucou, por alguma razão ficou muito tempo na UTI, teve um trauma neurológico associado, preferência para neurologia, e ali a natureza colou do jeito que pôde. Então ele sai de uma condição de UTI, mas ele sai com uma sequela de face. Então esse é um paciente que vai ser tratado numa condição diferenciada, por quê? Porque a gente tem tempo para preparar a cirurgia dele. E tem o paciente da urgência, ou às vezes da emergência. Que chega quebrado lá. Que chega no hospital, num acidente, né? Às vezes um carro, um ônibus, uma família, e que daí sim, o plantonista, um médico plantonista, ele faz o primeiro atendimento e ele determina as prioridades. E a partir daí os especialistas vão sendo chamados, cada um no seu tempo, para cuidar. E a diferença entre o bucomaxilo que trata do adulto e da criança? Não tem diferença. Essa diferenciação. Na criança é mais fácil ou mais difícil? Na criança, para mim, é mais difícil. Por quê, doutor? Espaços menores, paciente em desenvolvimento, normalmente nós não temos dentes para suprir uma boa oclusão quando o acidente é de grande monta. Então eu tenho mais dificuldade em lidar com criança do que com adulto. O adulto a gente entende que já está formado, é aquilo ali, e a gente tem uma situação. E quando o trauma, por exemplo, a filha de um conhecido meu de Mogi das Cruzes, que eu não vou falar quem é, porque a pessoa é política, ela se machucou no banheiro, uma filha de 12 anos, adolescente, bateu a boca, estourou todos os dentes da boca. E ele ficou desesperado, óbvio, né? E eu sei que depois ele conseguiu reconstituir e tudo mais. Isso é possível hoje? Completamente. Se você tiver a sorte de estar próximo de um bom centro e tiver o mínimo de informação, por exemplo, aqui eu vou deixar até uma dica que eu acho bastante interessante. Você viu uma criança ou alguém num churrasco no domingo da sua família, caiu e o dente... Caiu. A melhor situação que você tem é pegar esse dente e colocar ali no lugar. Independente de você colocar ele certo, errado, ponha no segura alvéolo, o buraco. Põe ele lá no lugar e procure o quanto antes o serviço. Ah, não deu para colocar no lugar. Coloque ele num copo com leite ou abaixo ou embaixo da língua. Copo com leite. Com leite. E embaixo da língua para segurar a saliva. Para manter o dente ali no meio bucal. Meio vivo. Exatamente. São as ou enfia no buraco de qualquer jeito. Que é a melhor opção. E depois o profissional vai reposicionar ou vai colocar um aparelho. Por que pôr no buraco? Para segurar o buraco? Não, porque o buraco ficar aberto? É o local dele. É onde vai ter... Né? E aí o dente não morre? Existe a possibilidade, infelizmente, mesmo assim, de ele morrer. Tanto que a gente vai seguir com duas possibilidades, na verdade 3, de dar tudo certo. A de ter uma reabsorção interna ou externa, o dente começa a desaparecer por ele mesmo. E por fim a anquilose, que entre o dente e o osso, a gente tem umas espécies de uns elastiquinhos que é o que permite pôr aparelho e o dente mudar de posição. Quando o caso é avulsionado,
no que você repõe, normalmente esse elástico desaparece e forma osso. Então o dente e o osso se tornam um corpo só. Aí a coisa Então eu já vou até consultar o Dr. Rubens. Minha filha de 1 ano caiu, bateu o dente e quebrou um pedaço do dente, da frente, assim. E eu acho que ela engoliu, que a gente só viu depois que estava quebrado. Nada. Não faz nada? Nesse caso, não. Não. Só um controle radiográfico, eu acho que é interessante de fazer, né? E também pode ser feito o teste de vitalidade, que a gente chama. Que é isso? Que é encostar o geladinho, encostar o quente e o paciente ter um tempo de resposta. Mediante a esse tempo de resposta, a gente tem condição de ter uma ideia de quanto vivo ou não aquele dente está. Olha, e quando é dente de leite tem diferença? Não. A fisiológica... dente permanente, não? Não. Olha que interessante. Vale a pena se proceder com o teste de vitalidade. Hoje existe a especialidade, a odontopediatria, né, que realmente veio para assumir esse hiato que tinha. E quando a criança ou o adolescente está em crescimento, realmente, né, porque está tudo crescendo, né? Sem dúvida. A boca, inclusive os ossos, não é, doutor? Sem dúvida. Isso muda a dinâmica. Muda. Se você tiver que operar essa criança. Tanto que assim, criança, vamos dizer que tem uma criança deformada. Mesmo você detectando a deformidade de face, você não leva esse paciente para a cirurgia antes do final de crescimento. Diferentemente de um trauma que ele está quebrado. Aí não é custo-benefício. Ele já está quebrado, você precisa operar. Agora, transformar a deformidade dele durante a fase de crescimento é um risco grande, porque ele vai continuar crescendo. Então você corre o risco de perder essa cirurgia. Muitas vezes ele é um queixudo, vamos chamar assim, você vai e põe o queixo para trás, mas como ele continua crescendo, esse queixo volta a se posicionar anteriormente. Nossa, o queixo cresce? Na verdade, o que cresce são os côndilos aqui atrás e empurra todo o sistema. Isso aqui é um osso só. É o que faz abrir e fechar a boca. Ah, que? Né? Ele cresce? É o centro de crescimento da mandíbula que faz esse osso crescer, ele está localizado aqui. Então, cresce aqui e empurra o conjunto para frente. Olha, que interessante, né? E hoje em dia, por que tem muito dente incluso, que o pessoal brinca, para que serve o dente do siso? Eu costumo brincar que é para a gente poder pagar as contas, né? Por que eles incluem tanto e não tem condição de aparecer na boca? Por falta de espaço. Né? Hoje a gente come muito McDonald's, come muita Pizza Hut, muita comidinha e não tem estímulo de mastigação que propicie esse osso a crescer. Entendi. Né? Na verdade, a qualidade de vida realmente começa pela boca e da mastigação, não né, tenha doutor? dúvida. Uma mastigação efetiva, ela vai te diminuir gastrite, vai te melhorar o funcionamento intestinal. Melhora Isso está na literatura, não é porque... qualidade de vida. Exatamente, não é que doutor, a gente... e transplante de rosto? Então, isso é uma coisa que eu não tenho experiência, a não ser teórica de ver, né? Mas é uma coisa que está impressionante. Impressionante. Não é? Está impressionante. Isso está desenvolvendo demais. Você já pensou em conhecer melhor isso? Não tive oportunidade ainda. E assim, a praia que a gente atua da deformidade, ela tem ainda bastante variáveis que cabem em pesquisa. Então eu sou muito... Mas, por exemplo, vamos supor, a pessoa queimou, bateu, queimou. Como é que funciona? Se a gente estiver falando da parte de tecido mole, a gente se remete à cirurgia plástica, aos centros de queimados. E assim, o pouco que eu entendo dessa área, existem expansores de tecido. Eu sei. Né? Nós colocamos abaixo da camada de gordura, acima da fáscia muscular, e vamos injetando o soro, ele vai fazendo uma mexiguinha lá dentro, e a pele também vai crescendo. No caso de queimados, que você precisa transplantar para outras áreas, e até mesmo para os casos de sequela de patologia cancerígena, por exemplo, de você ter grandes ressecções e poder utilizar ou fechar esse paciente de uma melhor forma possível. Mas é um assunto interessantíssimo. Muito. Porque um especialista acaba conversando com o outro também sobre isso. Não tem como não ser, não tem outro caminho. Né? E hoje tem algumas especialidades que assim, a gente fica muito feliz de verem crescer, como a nutrição, a fisioterapia, né, a fonoaudiologia, que elas vêm assim ocupando um espaço que foi largado pela medicina, pela odontologia, e que somam demais no processo de cura final do paciente. Dr. Rubens, hoje aqui no Frente a Frente, depois do intervalo eu vou falar para ele, vou perguntar para ele sobre as cadeiras escolares. Como é que está o curso de odontologia hoje? E o Brasil dos Desdentados, continua? Depois do intervalo, não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. De frente comigo hoje, Dr. Rubens, cirurgião bucomaxilofacial, que parece coisa de comer, né, doutor? Exatamente. Bucomaxilofacial.
Começa daí a nossa dificuldade. A nossa especialidade Que já tem um nome bonito, né? e Buco, complexo. Maxilo maxila e facial. facial. Exato. Bonito isso, né? É bonito de falar. E ganha tão bem quanto a palavra? Olha, os bem-sucedidos, sim. Sim, que é o seu caso, graças a Deus. Olha, não posso reclamar da minha vida, mas eu ainda tenho algumas coisas para buscar. Com certeza. E o pós-doc está aí, né, doutor? Vai fazer Firme. sanduíche ou não? A minha intenção é essa. Fazer aonde? A minha intenção é fazer na Faculdade de Medicina de Botucatu, que a gente está tentando uma vaga lá, e estou tentando em 2 universidades americanas, na Universidade de Nova York, na NIU, e em Jacksonville, onde eu tenho um colega que trabalha lá, estuda lá. E aí você vai se especializar em cima da especialização? Na verdade a gente vai tentar desenvolver um trabalho que realmente dê fundamentação científica relacionando o padrão facial com as alterações sistêmicas, né, de pressão, para poder especializar mais. Exatamente. Agora, doutor, hoje você já dá aula há muitos anos. Hoje, qual que é a análise que você faz do curso de odontologia aqui no Brasil? Boa pergunta, um tema bastante interessante, porque assim, nós passamos um período, há 10 anos atrás, mais ou menos, que nós chegamos a formar na nossa universidade uma turma com menos de 20 alunos. Nossa! Tamanha era o desinteresse pela nossa profissão. Por quê? Porque começou a se perceber que não se tem um retorno financeiro tão elevado do jeito que as pessoas imaginam. Né? O simples fato de você andar de branco e ser chamado de doutor, isso não paga as suas contas. E muitos profissionais no mercado. Superlotou o mercado de profissionais e aí os preços despencaram. Hoje, a realidade está começando a mudar de novo. Na nossa universidade, em Taubaté, nós temos hoje no primeiro ano 130 alunos. É um absurdo. Muita gente. Eu acho que tanto um extremo quanto o outro... Quantos se formam daí? Em média, uns 100... Mais ou menos consegue se formar. Se formar. Agora, doutor, tem qualidade no curso de odonto no Brasil? Falando bem francamente para você, nós temos bons polos de formação, a Unicamp, a USP, são polos inquestionáveis em termos da qualidade dos professores, dos recursos que estão à disposição dos alunos, mas nós temos as faculdades privadas, que se tornaram, de modo geral, um caça-níquel, né? Você amplificou o seu número de alunos, aumentou o seu número de alunos, porque você colocou uma mensalidade mais barata, você deu acesso, mas infelizmente não deu estrutura. Então, de verdade, a nossa formação hoje, mas não é odontológica, é na área de saúde como um todo. Está difícil a área de saúde? Muito difícil. Eu sou casado com uma médica, anestesista, e a gente fala muito, brinca muito em casa, assim, quem que vai cuidar da gente na nossa velhice? Porque ela também coordena uma residência de anestesiologia e a gente percebe o tipo de profissional que chega no mercado, com título, mas com pouquíssimo conteúdo. Entendi. Agora, doutor, quando a gente fala em dentistas propriamente ditos, né, é um curso caro, o material é muito caro, e o que a gente percebe realmente é que muitos dentistas, a maioria, não tem valor. Infelizmente. No mercado, infelizmente, falo, né? É a verdade. E esse monte de empresas, né, que botam um monte de dentista para atender baratinho, esse plano de saúde que deu acesso para as pessoas, às vezes não com tanta qualidade, mas deu acesso, também desvalorizou os profissionais, né? Não tenha dúvida. E hoje, quem começou com essa ideia de convênio foi a área médica, e hoje eles são profundamente arrependidos desse tipo de atitude. Né? Tanto que nós temos em alguns sítios, alguns lugares, as Unimedes com uma dificuldade muito grande na parte administrativa financeira. Né? Mas é a realidade que nós vivemos. Então hoje, para você ter uma ideia, eu tomei um susto, até mandei para o meu conselho isso, indignado, Lojas Marisa, vocês devem conhecer, não sei se eu posso falar o nome aqui. Já falou, está falado. Perdão. Tá tudo certo, não tem né? problema. É só para exemplificar. E outros segmentos nesse mesmo, oferecendo plano odontológico a R$19 por mês. Isso mesmo. Tem vários, O que um comércio desse tem a ver com a área de saúde a ponto de ter o direito que legal... mercado. Exatamente. É mercado, doutor. E aí eu pergunto, o Brasil com tantos dentistas e somos o país dos isentados ainda. A gente só não consegue vencer a África. Porque também, que também não serve de parâmetro também não dá de para ser comparação. parâmetro, né? Mas, infelizmente, é a nossa realidade. Por algumas razões. A gente tem uma cultura, né, antiga de que doeu, desculpa o termo, arranca. Né? Por quê? Porque lá atrás o nosso pai, o nosso avô não tinha tanto acesso a esse tipo de tratamento, era caro. Mas aí arrancava e botava dentadura. Dentadura. Né? Que era bonito, né? Antes, né?
Hoje em dia, isso já não faz mais parte da realidade dessas pessoas. Perereca, dentadura, ponte, rote e por aí vai. Cada nome, né? E cada um vai se adaptando. E hoje, graças a Deus, isso está começando a não fazer mais parte da nossa vida, porque até mesmo o senhor da terceira, né, eu brinco da quarta idade, que hoje já tem uma população com mais de 80 anos aí, eles estão começando a questionar isso, falar, doutor, não quero mais essa dentadura. Eu fui no baile lá, na hora que eu fui dar um beijinho, na hora que eu fui namorar, ou na hora que eu fui comer. Então isso... E hoje, doutor, o implante você acha que é um acesso melhor? O implante é uma saída? O implante, ele é a melhor fórmula de reabilitação da cavidade bucal. Mas ele está anos-luz atrás de um dente. É, né? Não se compara. A melhor coisa que tem é manter os seus dentes na boca. Eles vieram de graça e só depende de você mantê-los. Com uma boa escovação, uma boa higiene, fio dental, você vai chegar no seu caixão tranquilamente dentada. O problema é a falta de cultura que nós temos com relação à higiene da cavidade bucal. Passar fio dental, quantos por cento da população passa? Ah, não tenho ideia. Tirando, pensando, tem gente que pensa que fio dental é aquele biquininho, né? Você sabe, né? Bom também, mas não é o caso. Não sou muito chegada, não, mas tá tudo certo. Mas assim, não é verdade, doutor? As pessoas Sem não dúvida. têm esse hábito de passar fio dental, escovar o dente. Até porque se a gente partir para um princípio econômico, né, para quem ganha um salário que não dá para chamar de mínimo nesse país, a última coisa que ele vai comprar é uma escova de dente. Exatamente. Ele tem que pagar água, luz, telefone, colocar comida em casa. Não, e não tem noção que tem gente que tem há 3 anos a mesma escova. Sem dúvida. Não é, Sem doutor? Dúvida. Oh, mas a escova não tem nem cerda mais. Não tenha dúvida. Não tem noção que você tem que trocar de tempo em tempo Exatamente. e pouco tempo. A cerda começou a abrir. Abriu, joga fora. Porque ela vai começar Mas a trazer... quanto custa uma escova? Então, uma escova boa hoje, perdão pelos nomes, mas as escovas Já de foi. boas marcas, né, elas pesam no orçamento de uma família que ganha um salário mínimo. Exatamente. Se você falar para mim que o salário mínimo hoje beira R$700, eu acredito, e você vai pagar R$12 uma escova de dente, nós estamos falando aí em 10%, em 1%, 2%. Exatamente. Né? É muita muito coisa. dinheiro. É muita coisa. Dinheiro. Tá, então, doutor Rubens Guimarães Filho, e agora vai para o jogo rápido. Quem é seu ídolo? Eu tenho alguns, mas o forte mesmo que eu gosto desde pequeno é o Nelson Piquet, corredor de Fórmula 1. Você gosta de Fórmula 1? Sou bastante interessado no assunto. E por que o Nelson Piquet? Pela personalidade. Né? Quando ele ganhou o primeiro título mundial dele, foi uma coisa muito interessante, que a Globo, principalmente, foi lá fazer toda aquela... E ele simplesmente virou as costas na época, o repórter, e isso me chamou a atenção. Eu falei, no momento de maior, ele dá não à mídia, né? E depois a gente vai entendendo por quê, bibliografia e etc. E a outra coisa que me marcou muito nele também foi quando o filho dele, o Nelsinho Piquet, chegou pela primeira vez em segundo lugar e desceu do carro comemorando, e ele já chamou o menino de lá e falou, tá pulando por quê? Pô, cheguei em segundo. Ele falou, não, você é o primeiro a perder. Porque chegou após o primeiro. Então, um cara de uma linha outra visão, um cara competente da época que ele veio, o piloto que ele foi. Bacana. Eu realmente sou fã do Nelson Piquet. Livro de cabeceira. Gosto muito do livro do Paul Young, A Cabana. Para mim, como assim, eu sou uma pessoa espiritualista, eu não tenho uma religião definida, mas a maneira como ele tratou Deus naquele livro e como Deus se manifestou na sequência da história foi uma coisa que realmente é um livro que eu recomendo a que todos leiam. Um filme? Alguns. Gosto muito do Fomos Heróis, do Mel Gibson, que também retrata a superação, cumplicidade, vontade de um povo de se manter enquanto sociedade, coisa que a gente percebe, infelizmente, que aqui, com tanto tempo depois, a gente não tem isso. Uma frase marcante. Essa eu aprendi com um professor meu na defesa do meu doutorado, que ele diz que nós somos anjos de uma asa só, e que para alçarmos voos, nós necessitamos da colaboração de um outro alguém. E isso realmente é muito significativo, porque se a gente colocasse isso em prática no nosso dia a dia, a gente teria uma sociedade mais humana, menos competitiva na burrice, porque a gente compete muito na burrice, né? Eu sou melhor, eu sou mais gordo, eu sou mais magro, e que são coisas que não levam a lugar nenhum. Um exemplo de vida? Minha mãe. Por quê?
Tá viva? Mãe, tá viva, minha mãe tem bom. 71 anos, viva, Durinha. lúcida de tudo, viaja para cima e para baixo, pega o carrinho dela e vem até em casa sozinha. Bacana. E ela foi uma pessoa que trabalhou a vida inteira no sistema bancário, foi caixa de banco, e para poder se melhorar em termos de profissão, precisava de um diploma, e na época não era uma coisa tão simples, né? Ela deu exemplo, ela saiu de casa, ela foi estudar pedagogia, ela saía cedo para trabalhar, saía do serviço, andava 90 quilômetros de ônibus, e meu pai ajudava pouco, infelizmente, pela rigidez machista que ele era, né? E ela conseguiu superar tudo isso, chegou a gerente, hoje se aposentou muito bem, graças a Deus, então é um exemplo muito grande que eu tenho. Um hobby, doutor? Eu gosto de jogar tênis. Cor preferida? Preto. Dia ou noite? Atualmente o dia, mas eu já fui muito da noite. Eu acho que meu corpo cansou. Já ficando velho, Tá né? ficando velhinho. Que faz nas horas vagas? Eu gosto muito de jogar videogame, ler, né? E quando eu tenho um tempinho maior, pra quadra de tênis. Sou bom em complete? Ah, meu Deus. Em superar desafios, buscar desafios. Sou péssimo em quê? Matemática. Lembrança da infância, doutor, você tem alguma? Ah, tenho. Meu avô, pai do meu pai, conviveu muito pouco comigo, mas uma pessoa que marcou bastante a minha vida. Companheirão, um cara super tranquilo, avôzão. Legal. Um esporte? Tênis. O que você mais curte na internet? Esportes, de modo geral. Acompanho tênis, acompanho Fórmula 1, acompanho futebol. E é São Paulino. Doente. Meu Deus. Doente. Só por Deus. Um lugar, doutor? Cancún. Gosto muito de lá. Acho um lugar que dá para você se esconder do mundo e com uma boa qualidade ainda, né, de vida. Muito bom. Um sonho? Ah, meu Deus. Sonho. Que a gente tivesse um mundo um pouco mais equilibrado, uma sociedade um pouco mais justa. E eu não estou falando isso como Madre Teresa de Calcutá, não. Eu estou falando isso de uma maneira humana, social. Que a gente está cada vez mais distante disso. E eu não sei onde nós vamos parar. Isso preocupa a gente que tem filho, né? Muito, 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 muito. Tanto que a gente percebe bons pesquisadores nesse país com toda a intenção do mundo de ir embora. O Brasil, se não abrir os olhos, realmente nós vamos engatar uma marcha ré. Não é nem uma segunda marcha, é uma marcha ré. Infelizmente. Né? O que você não suporta nos outros, doutor? Hipocrisia. Tapinha nas costas. É, aquela frescurite, né? Medo de quê? De algo errado com meus filhos que eu não tenho a condição de resolver. Eu acho que isso seria um dilema interno que eu não sei se eu superaria. Mania, tem mania? Ah, tenho. Ah, todo mundo. Você tem 44 anos? 44 anos. Uma das manias, assim, bem marcantes é a minha perna que não para. Ah, você fica fazendo assim com a perna? O tempo inteiro. Mexendo a perna toda hora. Eu sou muito agitado. Sou muito agitado. Mas isso é bom também. É uma mania. 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 Uma mensagem aos telespectadores, internautas que estão assistindo a gente aqui na nossa TV Monge News. Em termos de saúde, vale a pena se cuidar. Porque só quando a gente passa um risco grande na vida que a gente vê que a vida tem fim. Eu posso falar isso porque eu sou um infartado. A vida vale a pena. Buscar os objetivos, batalhar, vale muito a pena. Né? Eu vim de uma família simples, meu pai não teve estudo, era um vendedor de remédios e eu consegui galgar alguns degraus. E que se eu tivesse que fazer tudo de novo, com toda a dificuldade, sacrifício que foi, deixar a família de lado, perder Natal, Réveillon, em plantão, que foram anos da minha vida assim, eu faria sem sombra de dúvida. Eu acho que o chamado, né, aquilo que a gente sente dentro da gente, a gente tem que buscar, e como eu disse, eu não tenho religião, mas a gente percebe que a vida, ela te convida a cada dia a ser melhor. Depende das nossas escolhas. Isso é 40 anos infartado, doutor? Não realmente tem que repensar Não a é para vida. qualquer um. Você escolheu Iron Maiden para fechar o programa? Que história é essa? Então, né, da época de adolescente... Como é que é o nome da música? Fear of the Dark. Ela é uma música que, para mim, diz bastante. Homenagem ao Dr. Rubens. Muito obrigado. Obrigada pela entrevista. Eu é que agradeço a oportunidade. Tá aí, Dr. Rubens, espero que você tenha aprendido junto comigo aqui no programa Frente a Frente. Obrigada pela audiência e por ter estado aqui comigo até agora, com o Dr. Rubens. E eu volto no próximo programa. Um beijo e até lá!